Existe uma diferença enorme entre viver num lugar e realmente conhecer esse lugar. A rotina ensina caminhos, mas raramente ensina histórias. Ela mostra o óbvio, mas esconde tudo aquilo que não chama a nossa atenção. Talvez seja por isso que a gente passe tantos anos sem perceber o que está logo ali. Não por falta de interesse, mas porque em algum momento a curiosidade ficou para depois. A gente cresce achando que já sabe, que já viu de tudo, que não tem mais nada para descobrir onde a gente vive. Mas alguns lugares não aparecem simplesmente na nossa frente. Eles exigem tempo e um pouco de disposição para olhar de novo. Esse documentário é sobre isso. Um convite a olhar com mais calma, com mais atenção e principalmente sem a pressa de achar que já sabemos tudo sobre o lugar onde a gente mora. Porque às vezes o extra do ordinário não está escondido longe. Ele só está esperando alguém disposto a enxergar a beleza com outros olhos. Galópolis não é uma cidade, Galópolis já foi distrito e hoje é um bairro da cidade de Caxias do Sul. A segunda cidade mais populosa do Rio Grande do Sul, que é a cidade da qual eu resido, talvez vocês não saibam. E o documentário que vocês vão assistir hoje vai ser um grande convite a você mesmo desbravar melhor a tua própria cidade. Porque é aquela velha história que santo de casa não faz milagre e por isso muitas vezes a gente desconhece o que a gente tem no nosso quintal. Então vem comigo desbravar um dos berços, talvez o principal, de Caxias do Sul. Galópolis é um dos bairros de Caxias do Sul que todo mundo cruza todos os dias. Carros, caminhões, gente entrando e saindo da cidade. Mas o que pouca gente percebe é que basta sair um pouco da rota principal, entrar numa rua menor ou pegar uma estrada de chão para descobrir que existe muito mais ali. Basicamente um universo inteiro que nasceu de algo muito simples: a lã. Então essa região nordeste aqui do Rio Grande do Sul, ela passou por um processo de loteamento que foi destinado então para os imigrantes italianos que tinham um passado industrial. Então se a gente fala de Galópolis hoje, a gente pensa numa dinâmica industrial que se desenvolveu a partir da chegada desses primeiros imigrantes que acabaram chegando aqui depois de organizarem uma greve em um lanifício que existia lá no norte da Itália, na comuna de Ischio. E como eles organizaram essa greve, eles não foram muito bem recebidos pelo patrão na época. Então ele deu duas opções para esses grevistas, com muitas aspas aqui, que era ou vocês vão para a cadeia ou vocês vão para o Brasil. A escolha pode até parecer óbvia hoje, mas quando eles chegaram aqui não existia nada pronto. Nenhuma estrutura, nenhum caminho traçado. O que existia era o lugar. E mesmo sem saber exatamente o que encontrariam, aquele cenário acabou sendo generoso o suficiente para permitir que tudo começasse a acontecer. E quando eles chegaram aqui, eles perceberam a potencialidade da presença desse rio, da cascata mais ao fundo, para gerar energia e com isso desenvolver uma experiência lanieira também de desenvolvimento de um lanifício aqui na região, baseado no que eles já conheciam, porque eles trabalhavam no lanifício Rossi, lá nessa comuna italiana de Ischio. Chegando aqui, tudo o que eles tinham eram algumas ferramentas e um conhecimento que vinha das mãos. Habilidade manual, prática, aprendida ao longo da vida. Isso foi fundamental nos primórdios do que um dia viria a se chamar Galópolis, porque ali não existia nada, muito menos uma fábrica. O trabalho precisou começar do zero. Galópolis fica num ponto onde era afastado do centro de Caxias do Sul. Então, para conseguir os materiais para a construção da fábrica era muito difícil. Então, o proprietário, na época, ele teve que construir uma olaria, tinha marcenaria. Aos poucos, uma cidade inteira começou a nascer em função de um único lanifício. Mas não foi só o trabalho humano que fez isso acontecer. A natureza teve um papel importante em todo esse processo, ajudando a transformar aquele ponto isolado em algo muito maior. Próximo à fábrica existe uma queda d'água. Essa queda d'água, nela foi instalada uma usina nos idos de 1900 e essa usina, além de fornecer a energia para a fábrica e para o bairro de Galópolis, fornecia também energia para Caxias do Sul. Hoje, a queda d'água, conhecida como véu de noiva, ajuda a explicar muita coisa. Olhar Galópolis a partir dela dá a sensação de que o bairro foi construído sobre as águas, às margens do Arroio Pinhal. Um lugar cercado por morros e um vale profundo que acaba moldando toda a paisagem. E quem passa pela estrada parece que Galópolis foi construída em cima de uma cachoeira.
Dá essa impressão, porque logo que tu chega em Galópolis, tu vê antes, quem vem de Porto Alegre para cá, primeira coisa que vê é a cachoeira, e depois aparece o bairro de Galópolis. E foi assim que a indústria têxtil começou a dar seus primeiros passos, no fim do mundo, como muitos poderiam pensar na época. Mas o que parecia distante e improvável acabou se tornando um marco importante na história de Caxias do Sul. Em muitos sentidos, foi por causa de Galópolis que a cidade começou a existir. Na verdade, a indústria têxtil nasceu na Inglaterra, né, em Manchester, lá que as máquinas foram produzidas inicialmente, e os italianos iam para Manchester para comprar as máquinas para abastecer as suas indústrias. E naturalmente que aquela linguagem da Inglaterra foi para a Itália, e da Itália acabou sendo trazida para Galópolis também, né? Com o tempo, o cenário foi mudando. A indústria criou raízes, o lugar se transformou e aquilo que antes não era visto como potencial virou peça-chave. Algumas peculiaridades surgiram nesse processo, como essa árvore que de longe parece algodão, mas que de perto chama atenção justamente por estar ligada ao passado têxtil de Galópolis. Num determinado momento, eles introduziram o bicho da seda aqui, né? E precisava de uma espécie de árvore para que isso se desenvolvesse, né? E com isso as garças buscam essa árvore no processo de migração, né? Para quem vem pela BR-116, isso tudo chama a atenção, mesmo sem saber exatamente o porquê. É aquele tipo de lugar que desperta a curiosidade e te faz pensar que existe mais coisa ali dentro da vila. Mas apesar de toda essa movimentação e dessas marcas do passado, nem tudo seguiu crescendo do jeito que se esperava. Só que com outros lanifícios surgindo aqui na região, eles acabaram decaindo por conta também do mercado consumidor e eles acabaram então declarando falência no ano de 1904. E é nesse momento então que entra a história do Hércules Galó, que também era um imigrante italiano, só que diferentemente daqueles primeiros imigrantes que vieram para cá, ele já veio com recursos, então na intenção de investir em um negócio que já existisse aqui nessa região. Justamente o que motivou a vinda dele para o Brasil foi possivelmente empreender justamente naquilo que ele conhecia, já que ele era filho de um industrial italiano, né? Quando ele chega aqui, ele começa a investir muito nessa região, ele transforma essa região em uma vila operária. Tudo isso fez com que nascesse a Vila Operária, que tivesse uma infraestrutura a partir de tudo que existe ao redor, das necessidades naquele momento, né? Uma cooperativa têxtil, ambulatório, escola, a própria igreja, né? Se você fez essa associação, faz sentido. Galópolis carrega no nome uma homenagem direta a Hércules Galó. E não é por acaso, foi a partir do olhar dele que aquilo que parecia ter ficado para trás acabou ganhando uma nova chance. Um verdadeiro recomeço. A vila inteira aqui, ela cresceu basicamente por causa do lanifício. Ah, sim. Foi o lanifício. Senão aqui era uma colôniazinha, eu acho, pequena. Com isso, Galópolis começou a mudar de escala. Cresceu, se expandiu e passou a ter outra perspectiva. Para quem estava ali, não era só uma tentativa, era tudo ou nada. Um lugar sendo construído ao mesmo tempo em que as pessoas construíam a própria vida. Eles construíram a Itália deles aqui. Sim. E da maneira que eles administram e tudo e que nós vivemos, é que nem Esquilo. Esse crescimento não aconteceu do nada, ele foi feito em camadas, uma sobre a outra. Como acontece com quase tudo que envolve gente. Nem sempre foi simples, nem sempre foi bonito. Mas foi assim que esse lugar foi se formando, aos poucos, entre perdas, reconstruções e memórias que o tempo quase levou junto. Ela não é uma história só de coisas positivas, ela é uma história que ela traz também muitos elementos ali, se a gente for ver, de repressão, de coerção. Então a gente percebe que esses outros elementos, para além de uma história muito positivada, normalmente não são tão comunicados. E isso é algo que a gente precisa entender para entender a complexidade desse lugar. Ele é muito mais do que só casinhas bonitas. Ele é um conjunto de experiências de pessoas que construíram isso daqui, seja no amor, seja na dor. E hoje a gente trabalha no amor e na dor sobre a história de Galópolis também. Essa é a minha relação com esse lugar. A Vila Operária já não funciona da mesma forma hoje. Nem o cinema, o círculo operário ou qualquer construção que dava o ritmo da vida na época. Muita coisa mudou. As pessoas mudaram, os tempos são outros. Mesmo assim, o lanifício seguiu ali,
atravessando gerações, mudando de nome, se adaptando, mas mantendo viva a atividade que ajudou a escrever a história de Galópolis e que de alguma forma ainda faz parte do dia a dia. Cada lugar tem uma história e Galópolis, o mais surpreendente de tudo, é descobrir que aqui a gente percebe como é que funciona exatamente a composição e a construção do tecido da roupa que a gente usa no dia a dia. O processo ele se inicia na fabricação do fio, onde a lã proveniente da região da fronteira do Pampa Gaúcho, ela é processada, ela é cardada, penteada. Posteriormente esse fio ele é encaminhado para o setor da tecelagem, onde ocorrem os processos de urdição e tecelagem. A partir daí o tecido já em cru, saído da tecelagem, ele vai para o acabamento ou para a tinturaria. Talvez você pense que tudo se resume a tecidos, fios e produção têxtil. Mas a verdade é que quando a gente fala de Caxias do Sul, quase sempre a conversa pende para outro tipo de indústria. E é exatamente aqui que o documentário começa a mudar de direção e mostrar que essa cidade e esse bairro vão muito além do que a maioria imagina. Quando a gente fala em Caxias do Sul, as pessoas esquecem que existe toda uma atividade além da metalúrgica, né? Sim. Caxias é um polo muito importante de fruticultura, né? E a uva, ela representa muito em volume também. Nós temos hoje a maior produção de uvas viníferas em Caxias, mas as variedades comuns, né, são também amplamente produzidas e tem uma demanda muito grande, não só na vinificação, mas também para comer, né? Na verdade, Caxias sempre foi um polo metalúrgico, né? O pessoal conhece Caxias como a cidade das pessoas que só trabalham. Mas na verdade não, né? Tem muita coisa para fazer aqui também. Só saber explorar direitinho que vai encontrar muita coisa bonita. E tem mesmo. Mas o que pouca gente percebe é que dentro dessa Caxias do Sul tão grande e diversa, existem lugares que vão muito além do que a gente enxerga pela rua, pela janela do carro ou pela rotina do dia a dia. Galópolis é um desses casos, um território que é muito maior do que parece à primeira vista. Agora, para quem acha que conhece Galópolis só porque algum dia foi para Caxias do Sul, vou te dizer, sabe de nada, porque Galópolis vai muito além da região urbana que a gente conhece por onde cruza a BR-116. Tem muito interior, e essa é a parte que eu mais gosto. Galópolis se estende por uma área muito maior do que muita gente imagina no sul de Caxias do Sul. É por aqui que se passa quando se vai para Gramado ou Nova Petrópolis, mas o que realmente chama a atenção é o que fica fora do caminho principal. A ramificação de estradas, os vales, os caminhos pouco explorados e lugares tão encantadores que parecem não pertencer a uma cidade desse tamanho. E esse tipo de descoberta só acontece quando a gente deixa a curiosidade falar mais alto. 150 degraus. Isso sim é uma penitência. E não é 150 por nada. Isso aqui representa o terço do rosário, o rosário. Eu tenho que aprender bastante sobre isso. Mas o mais legal é onde todo esse caminho nos leva. Essa é a Gruta da Terceira Légua de Caxias do Sul. Uma gruta, claro, uma obra da natureza, mas que a gente usa em devoção a Nossa Senhora de Lourdes. E poucas pessoas sabem que existe esse lugar. Lá de cima, cada degrau vai preparando para a surpresa que vem depois. Uma cavidade natural que acabou se transformando num espaço de devoção, visitado todos os dias por gente que chega, faz a sua prece e vai embora. O curioso é que, mesmo assim, poucos sabem da existência desse lugar tão especial, bem no meio de uma região metropolitana. E a partir dali, o caminho continua morro abaixo, seguindo em direção ao rio, onde os cenários começam a se transformar mais uma vez. Quem pensa em cidade grande, isso imagina carro e prédio. Bom, tem um pouco disso também. A cascata da Gruta da Terceira Légua surge quase como um convite à contemplação. Um ponto para parar, respirar fundo e perceber que muitas vezes o que mais surpreende está perto de casa. Galópolis vai se revelando entre curvas de morros, o som da água caindo, as plantações de uva e de oliva,
Pequenas comunidades e construções que silenciosamente contam histórias. Cada parada revela uma nova pérola e reforça a sensação de pertencimento a esse lugar. Essa igreja, por exemplo, dificilmente alguém diria que a construção dela seria tão interessante. A areia eles pegavam do rio Caí, nas cargas de mula, e as pedras eles tiravam aqui da região. Eles levaram 11 anos para construir ela. Todas as segundas-feiras era o dia que eles não trabalhavam na roça e trabalhavam só na construção da capela. Que ano que a gente está falando aqui? 1892. Seria essa talvez a mais antiga de Caxias? Foi a primeira capela a ser construída, foi essa aqui. E é assim que a gente começa a entender como a fé italiana ajudou a moldar não só Galópolis, mas parte importante da história do Brasil. Pedra por pedra foi sendo construída uma nova Itália, não só na arquitetura, mas também nos costumes, na cultura e no jeito de ocupar esse território que um dia se tornou lar. Que lugarzinho bonito chamado Galópolis. Olha, é um tapa na minha cara. Que nem eu conheço a minha própria cidade. Que mais será que tem para explorar por aqui? Galópolis convida a olhar tudo com mais calma. Entre ruas e estradas sempre tem algo que chama a atenção. Os casarões históricos, as construções feitas pelos imigrantes e muitas delas ainda habitadas por seus descendentes. É assim que o legado das famílias continua vivo e para quem vem de fora encontrar quem ainda preserva essas raízes é um verdadeiro achado. Isso aqui conta a história da tua família? Conta a história da minha família. Conta, muito bem contada. As pessoas perderam isso, né? A história da própria família. Eu queria ter R$5 cada pessoa que diz. Nós tinha. Todos que vêm aqui, nós tinha e não tem mais. Não sei onde foi, não sei quem ficou, não sei quem levou. Manter essa essência não é algo comum dentro de uma cidade grande. Aos poucos, muitos lugares acabam perdendo a sua identidade original. E talvez seja justamente isso que torna Galópolis ainda mais valiosa. Conseguir preservar o que ela é, mesmo com o passar do tempo. Em cada caminho que a gente vai, sempre tem uma história a aprender e alguma coisinha esperando para botar para dentro. Não deve ser novidade para ninguém que a culinária italiana é uma das mais conhecidas do mundo. E na minha humilde opinião, uma das mais saborosas também. Mas aí eu confesso que eu sou suspeito, porque eu cresci no meio disso tudo. Por aqui, a cada parada sempre tem alguma coisa para provar. Às vezes algo mais simples, outras vezes uma receita mais elaborada. Mas uma coisa é certa: fome não é um problema em Galópolis. A fartura sempre fez parte da cultura e esse costume atravessou gerações, passado de família em família. Agora, se a gente tivesse que resumir Galópolis num único sabor, em algo que realmente represente esse lugar e que virou um patrimônio gastronômico, tem um detalhe que não tem como deixar de fora: os canudinhos. Pequenos, fritos, recheados, feitos há muito tempo por aqui e que até hoje seguem conquistando moradores e visitantes. Eu carrego comigo uma história, é uma história que não é só da minha mãe, é uma história que tem mais de 100 anos. Ela foi passada essa receita para minha mãe de uma das antigas moradoras confeiteiras de Galópolis, a Dona Adelina. A Dona Adelina morava numa das casas da Vila Operária e ela e a minha mãe desenvolveram este doce e hoje eu ainda carrego comigo toda a origem do tempo. Então eu uso o mesmo rolo para esticar a massa. É o mesmo que ela usava? É o mesmo que a minha mãe usava. As forminhas, aonde ele é envolto as tiras, elas são feitas de lata de azeite, de antigamente, foram cunhadas dessa maneira, por um antigo morador também daqui, e ele é frito nas panelas eu costumo dizer panelas de polenta, essa é nos calheira. caldeirão. Exatamente, eles diziam as calheiras de fazer a polenta. E também eu vou dizer em primeira mão a vocês que as pessoas me pedem qual o segredo da massa, disso tudo. Eu acredito que o segredo de tudo isso é poder carregar comigo essa história. Eu, cada vez que faço,
sempre quando inicio a produção do dia, eu uso a aliança da minha mãe e eu mexo na aliança e peço para minha mãe me ajudar a fazer. E eu acredito que ela com certeza me ajuda. Aqui então temos uma massa, tá? A massa tá pronta. Ela foi amassada com farinha, açúcar, sal, água morna, um pouquinho de gordura. A massa sempre foi espichada com este rolo do tempo que a minha mãe fazia, tá? Então ele é o verdadeiro. Agora que a massa já tá pronta, tá? Agora eu vou fazer as fitas. Agora eu vou fazer o canudinho em si, tá? É tão fácil de ver fazendo isso daqui, mas quando a gente vai fazer, não é tão simples. Olha ali, ó. Tem... Aí agora faz a voltinha final ali. Aqui isso, assim? Quebra ele, exatamente. Quebrar aqui? Isso. E faz a partezinha bem bonitinha ali, ajeita ele bem. Bem bonitinho, acho que já é pedir demais. Não, aqui. olha ali, ó, ficou perfeito. Isso. Ficou perfeitinho, ó, não Aí, tem ó. diferença, ó. Um brinde é o canudinho. Já pode vir trabalhar pra mim ali. Tu tá empolgada com isso, né? Pode parecer algo simples, mas quando eu digo que mais de 4.000 unidades desses canudinhos são vendidas todas as semanas, isso na baixa temporada, dá pra entender que aqui não se trata só de comida. Se trata de memória, de identidade e de algo que segue vivo porque alguém decidiu não deixar essa história se perder. Esses canudinhos, eles são muito particulares daqui, porque eles têm essa receita bem específica de fritar ali a casquinha. Tem as histórias ali que a filha da Dona Tché, a Maurília, conta que ela fazia a forminha dos canudinhos com a lata de azeite antiga, então ela cortava, moldava, e eram aquelas forminhas, inclusive muitas ainda utilizadas hoje em dia. E toda a ideia, né, do recheio, né, que também passa de geração em geração e é muito lembrado pelo seu sabor adocicado e que também, ao longo do tempo, mais recentemente, vem sendo ressignificado ali, né, pensando em outras possibilidades de também trabalhar com esse patrimônio gastronômico que a gente tem aqui. Várias pessoas me pedem, faz padarias em Caxias, inclusive. Aí eu sempre digo não. A história da minha mãe está aqui, a história da Dona Adelina está aqui e os canudinhos não são meus, os canudinhos são de Galópolis. E a partir do momento que eu expandir isso, eles não vão mais ter essa história. O que é daqui fica aqui. E quem quer conhecer de verdade precisa se permitir entrar nesse pequeno grande universo chamado Galópolis. Porque se os maiores patrimônios desaparecerem desse lugar, o que restaria para contar a história de quem viveu, trabalhou e construiu tudo isso? Galópolis pode parecer pequena à primeira vista, mas eu te garanto que ela é muito maior do que os nossos olhos conseguem enxergar. E levando isso em consideração e também sabendo que com certeza eu não vou conseguir mostrar tudo nesse documentário, eu montei um guia completo sobre esse bairro de Caxias do Sul para que você possa desbravar ele muito além de tudo o que está sendo mostrado hoje. Além de adquirir o guia, você também está contribuindo na produção de documentários como esse, que visam explorar e mostrar o que o nosso Rio Grande do Sul tem de melhor, o extra do ordinário, não é? Conto contigo. Para mim, Galópolis acabou virando uma forma de redescobrir a minha própria cidade. Um lugar que me acolheu há mais de 20 anos e que aos poucos foi fazendo mais sentido. Existe um motivo para a gente morar onde mora e ele vai muito além do trabalho ou da conveniência. Quando a gente passa a conhecer a história do lugar onde vive, a sensação de pertencimento muda completamente. Eu tenho paixão por Galópolis. Por ser um bairro afastado do centro, ele tem uma atividade própria, uma vida própria. Todo mundo se conhece, todo mundo se dá bem. A fábrica, as pessoas viveram por muito tempo ao redor da fábrica. A maioria dos habitantes trabalhava na empresa ou tinha alguém da família que trabalhava.
Então isso marca muito a vida das pessoas. O bom desse lugar aqui, nós somos muito família, sabe? Nós somos muito família. Aqui é muito bom. Eu amo isso aqui. Aqui é uma paz, né? É bem diferente da cidade, é barulho. E aqui, quando eu vou para a cidade hoje, já sinto a diferença, porque a gente acostuma aqui com a tranquilidade, não tem barulho de nada, é só barulho dos passarinhos e é muito bom. Aos poucos, a gente entende que esse jeito de viver não acontece por acaso. Ele nasce da relação com o lugar, do tempo passado ali, da convivência diária. E quando a gente começa a perceber isso em Galópolis, fica difícil não olhar para o resto da cidade com mais curiosidade também. Porque se um bairro guarda tudo isso, quantos outros cantos de Caxias do Sul ainda passam despercebidos? E quantos mais o Rio Grande do Sul esconde? A gente sabe, e eu diria de uma maneira assim geral, né, que nós, caxienses, não conhecemos de fato toda a nossa cidade. É uma cidade muito grande, né, em termos de área física. E tem muitas regiões com características diferentes, né? O interior de Caxias é maravilhoso, tem muita coisa linda. Só que o pessoal às vezes mora aqui e nem sabe o que a gente tem aqui. E é nesse movimento que Galópolis vai ganhando um lugar especial no mapa de quem gosta de descobrir algo novo. O que um dia foi movido pela indústria, aos poucos passou a ser reconhecido por algo ainda maior: a sua história, o seu jeito de ser e a capacidade de despertar esse sentimento em quem chega. E o desenvolvimento do turismo passa a ser uma nova oportunidade para que a comunidade de Galópolis receba um novo ciclo de desenvolvimento. Assim como a chegada do Hércules Galó motivou um grande ciclo de desenvolvimento, quem sabe agora esse processo todo que nós estamos passando com o turismo também gere, e já está fazendo isso, já está gerando um novo ciclo de desenvolvimento através do turismo, né? No fim, tudo volta para isso: pertencimento. Sentir que a gente faz parte de uma história maior, de uma comunidade que atravessa gerações e que continua viva nas pessoas que seguem ali, trabalhando, morando e mantendo essa relação com o lugar. Você é morador de Galópolis? Eu sou morador de Galópolis, nasci aqui, trabalho na empresa há 40 anos, comecei com 15 anos e muitas pessoas que passaram por aqui tiveram também essa mesma história. Tenho meus pais, meus avós que passaram, trabalharam aqui. Somos a 4ª geração de Marchioro trabalhando aqui na fábrica. Por último, agora sim, por que dá bolinha na roupa? Bom, essa questão aí é bem interessante, né? Vai depender muito do processo de fabricação do fio. Se eu tiver um fio que eu vou dar pouca torção nesse fio, ele vai ser um fio que pode apresentar mais bolinha. O processo de acabamento influencia bastante, então eu tenho que ter máquinas que vão me retirar o excesso de fibras, pequenas fibras que podem estar no tecido. Quanto mais eu retirar, menos probabilidade de bolinha, que a gente chama, o nome técnico é peeling. A bolinha, o nome técnico da bolinha é peeling. Então uma série de fatores que vão afetar a qualidade do produto final. Em resumo, quanto melhor o tecido, menos bolinha vai ter. Com certeza. Galópolis não é só um bairro de Caxias do Sul. Ela representa aquela cidade vizinha que a gente nunca visita, a rua por onde a gente nunca passa, o lugar que a gente insiste em achar que já conhece. É um convite para olhar melhor onde a gente vive, para explorar o extra do ordinário sempre que surgir a oportunidade, para sair do piloto automático e entender que o nosso mundo é muito maior do que a rotina faz parecer. E se essa história te despertou vontade de conhecer o que está fora do óbvio, então vem comigo desbravar o desconhecido. O nosso próximo destino é no litoral norte gaúcho, numa cidade pequena chamada Morrinhos do Sul, um verdadeiro paraíso conhecido por muitos como o Jalapão Gaúcho, que prova todos os dias que ainda existem lugares capazes de surpreender. Basta estar disposto a olhar.